creeping, phantom in the dark, blade sharper than secrets, leave a deadly mark. Phaeton in the chaos, language of the pain, torture, symphony, storms inside. Links do meu canal secundário Unterwolf e ANT10 junto de mais algumas informações na descrição do vídeo junto da minha chave Pix para quem quiser dar uma força aqui para o canal. Se inscrevam e deixem o like para ajudar na divulgação. Bom, tendo dito isso, vamos para a teoria. POV é a nave espacial de exploração kryptoniano, ruínas de Krypton. Mesmo momento onde eu estou. Eu olho para um indivíduo confuso à minha frente. Tudo indicava que o processo de restauração havia sido bem sucedido dessa vez. A confusão é apenas algo natural, afinal até pouco tempo atrás em sua visão ele estava em uma cela em uma prisão, mas agora como em um piscar de olhos ele estava em uma maca em uma nave desconhecida. Nessa situação a confusão e um estado natural. Logo o indivíduo solta um mau olhar para o símbolo em meu peito. Ele franziu a testa, estufou o peito e falou em um tom bastante nervoso e rancoroso. Um membro da casa El, vocês malditos sempre fazendo seus experimentos secretos. Enquanto mantém essa fachada de pessoas virtuosas, ele começa a andar em minha direção com os punhos fechados. Vocês, seus hipócritas, acham que podem fazer o que? Ele não termina sua frase, pois eu o apaguei com um leve tapa com a costa da minha mão, o jogando contra a parede. Eu o pego e o levo até uma cela. Eu mando 0 manter vigilância a respeito das condições do indivíduo, também manter um regime de refeições para nutrir corretamente seu corpo e 1 minuto de banho de luz de sol amarelo por dia para garantir a estabilidade nutricional das células kryptonianas, já que eu não tinha como garantir que estava tudo bem e não teria mais nenhum efeito colateral. Quanto a meus próximos passos por agora, eu estava olhando todos os destroços de Krypton e da nave Brainiac. Eu certamente teria que arranjar alguma utilidade para todo esse lixo espacial, até porque a nave Zero não seria capaz de suportar mais do que 7 a 10 pessoas a bordo, assim sendo necessário que eu arranje uma forma de suportar todas as demais pessoas de Candor City, mas somente com lixo espacial fora da nave. Eu não tinha certeza de que poderia fazer algo completamente funcional, apesar de ainda ter partes muito boas de tecnologias. Além disso, qualquer tecnologia feita com as partes da nave Brainiac me preocupa, já que por mais que eu tenha analisado e formatado cada parte da nave destruída, não havia como prever se um ser como o Brainiac poderia ou não se infiltrar em meus dados e danificar minhas tecnologias, o que seria uma grande perda. Analisando essas possibilidades, o melhor seria partir em busca de uma solução em outro universo, de preferência um com uma boa solução tecnológica. Eu vou até meu quarto de meditação. Eu penso em ir para um universo ligado à tecnologia avançada no qual possa vir a me ajudar. Tendo esse pensamento, eu transmito minhas intenções criando um vórtice negro. Já havia um bom tempo que eu não vinha esse meu poder em ação. Sem me preocupar, eu passo pelo vórtice e logo após passar o vórtice de portal se fecha. Eu me surpreendo um pouco. O motivo era porque novamente eu estava agora olhando para o planeta Terra. Não que fosse algo tão incrível, já que quase sempre que algum grande evento incrível ocorria, a Terra quase sempre estava metida no meio dessas confusões. Chega até a ser um fato engraçado. Talvez seja porque quem faz as HQs, mangás, filmes e séries são humanos, que a Terra sempre ou pelo menos quase sempre tem que estar presente em meio a esses problemas. Eu estava agora entrando na atmosfera terrestre e, diferente de quando estive em MTK-75, aqui eu podia sentir a gravidade tentando forçar sua magnitude e a atração contra mim, sendo neutralizada pelo meu campo biomagnético. Logo eu chego acima dos Estados Unidos da América, o que me faz franzir um pouco a testa. No passado, no universo dos Kaijus do Pacífico, este país foi quem deu a ideia de me esquartejar pela ganância a respeito dos efeitos do meu sangue, e agora eu estava acima desse mesmo país. Eu só podia esperar que nessa realidade este país não arranje problemas novamente comigo. Eu começo a patrulhar o planeta, usando minha visão de raio-x e visão telescópica para analisar todas as instalações em busca do meu objetivo. POV
Terceira pessoa, base secreta do Setor 7, represa Hoover, entre Nevada e Arizona, Estados Unidos. Momentos antes. Agora neste local da sede da agência secreta de alto nível chamada Setor 7, um grupo secreto que foi comissionado oficialmente pela primeira vez por volta do ano de 1927 após o contato com um cubo gigante de origem desconhecida em 1913 e agora se encontra nessa instalação secreta, onde também estava contido em gás nitrogênico o NBE-01, um alienígena de exoesqueleto robótico extremamente avançado escavado e transferido para cá do Círculo Polar Ártico. Nesse momento diversos militares armados estavam em seus postos de guarda enquanto os cientistas estavam realizando seus testes e experimentos com o cubo e monitorando o estado do não-biological extraterrestre não biológico, ou também conhecido como NBE-01. Além disso, os analistas estavam agora mesmo monitorando o satélite sempre atentos a qualquer movimento extraterrestre. Tudo estava indo normal e comum como todos os dias desde a fundação do Setor 7, claro, até que um dos analistas identifica um movimento estranho de algo entrando na atmosfera a uma velocidade inacreditável. Investigando mais a fundo, o analista encontra a localização do objeto não identificado acima dos Estados Unidos, o que começou a preocupá-lo, já que o objeto não identificado aparentemente se tratava de um ser vivo. O analista consegue salvar a foto de um frame da imagem via satélite mostrada do objeto para o objeto desaparecer logo em seguida, e então outro analista identifica o objeto acima de outro estado. O mesmo cenário se repetiu mais algumas vezes, causando grande confusão entre os analistas, já que o objeto não identificado aparecia e desaparecia em um frame, o que indica uma velocidade muito grande além de todo o conhecimento moderno sobre a física como normalmente a humanidade conhece. Dentre os analistas, um que usava uma camisa com o símbolo S dentro de um diamante em seu peito ficou de boca aberta ao olhar uma das imagens, que tinha um ser humanoide meio borrado com o mesmo símbolo S claro em seu peito, quase como se fosse proposital do destino que esse frame tenha sido pego, semelhante a como se ocorre em um típico filme de super-herói ou de ação, tentando fazer suspense ao mesmo tempo, como se tentasse mostrar algo impactante que posteriormente se desenrola em um grande plot twist. O analista coletou todos os dados recebidos a respeito desse ser não identificado e levou até uma sala onde estavam o agente Seymour Simmons, o chefe dos agentes de campo do Setor 7, e o Dr. Henry Becker, o cientista-chefe da sede do Setor 7, incumbido de realizar as pesquisas e testes a respeito do NBE-01 e do cubo e sua estranha capacidade de conceder a vida a qualquer tipo de tecnologia mundana e inanimada. No momento, o Dr. Becker estava realizando mais pesquisas quando o analista entrou pela porta com um fôlego pesado e um olhar meio confuso e preocupado. O analista respira fundo, ganhando fôlego e tentando ganhar coragem diante do olhar e intimidade do agente Simmons. O analista fala em tom ainda fumegante: Bom, Dr. Becker, é que agora há pouco um objeto não identificado entrou na atmosfera terrestre em uma velocidade nunca antes vista na Terra, seja por animais ou mesmo por qualquer veículo ou aeronave. Não apenas isso, como foi identificado em imagens que o objeto se trata de um ser humanoide. Isso deixou tanto o agente Simmons quanto o Dr. Becker incrédulos com a possibilidade de um novo NBE estar livre presente na Terra. O analista colocou as imagens sobre a mesa e com análises a respeito do tal objeto. De acordo com os dados analisados, o objeto não identificado era capaz de se mover no mínimo em cerca de velocidade Mach 60, além de que mesmo com as melhores câmeras satélites do Setor 7, apenas um frame de imagem de cada aparição pode ser tirado. Esse nível de velocidade era simplesmente surreal e incompreensível para a ciência moderna. O analista também diz que o mais inusitante era o símbolo S em uma das imagens, mas isso, ao invés de deixá-los em choque, os deixaram como uma cara confusa. O agente Simmons fala em um tom irônico: então você quer dizer que lidamos com um NBE fã de quadrinhos? Isso.
O analista meio complexo e embasbacado com a fala zombeteira do imponente agente Simmons, o analista dá de ombros e fala que talvez essa seja uma possibilidade. O Dr. Baker fala em um tom cauteloso. Embora tal pensamento seja estranho para nós agente Simmons, o universo é algo muito grande e nós humanos mal podemos imaginar que outras surpresas existem afora. A grande possibilidade de que tudo o que conhecemos seja apenas a ponta de algo maior. Agente Simmons fala, então Dr. Baker está realmente propondo a existência de algum tipo de Superman. Qual é? Isso e uma grande tonteria, uma completa besteira, como um personagem de ficção poderia ser real. Dr. Baker fala, bom, de fato, eu concordo que a existência de uma espécie de Superman é improvável, mas não quer dizer que algo parecido exista. Talvez um ser que já visitou nosso planeta antigamente e acabou inspirando a criação do personagem, de qualquer forma o mais importante, e acharmos a localização deste novo NBE. O agente Simmons balança a cabeça em concordância e sai da sala indo investigar a respeito desse novo extraterrestre desconhecido. Quanto ao Dr. Baker, ele mandou o analista retornar ao seu trabalho enquanto o Dr. Baker analisava as imagens a respeito do extraterrestre, tentando encontrar um padrão para tentar entender o que o extraterrestre está procurando. No dia seguinte o Dr. Baker recebeu a notificação a respeito da transferência de um renomado cientista alemão formado com PhD em ciência da computação, programação, engenharia robótica e até mesmo engenharia genética e em biologia. O nome do renomado cientista era John Williams. Ao ver a aparência do Dr. Williams, o Dr. Baker não pode deixar de ficar boquiaberto. A aparência imponente de um homem alto de ombros largos e grandes músculos bem definidos, até mesmo longos cabelos negros e sedosos, um olhar profundo atrás do óculos quadrados, além de uma pele acinzentada e pálida quase branca, mas ainda assim esbelta. O Dr. Baker não conseguiu se negar a admirar o homem diante dele como se estivesse diante de um ser perfeito que devia ser adorado. Na verdade o Dr. Baker quase achou que teriam cometido um engano, pois esse homem tinha uma aparência muito perfeita, até mesmo o agente Simmons e outros ali presentes não conseguiam conter sua admiração e até certa inveja pela boa aparência do cientista. Com tal físico estrutural ele poderia muito bem ser um modelo famoso ou mesmo um boxeador profissional ou até um jogador de futebol. O Dr. Baker só foi convencido que o Dr. Williams realmente era um cientista devido a seu vocabulário muito condizente e refinado e seu grande conhecimento científico. No dia anterior El patrulhou o planeta em busca de algo interessante e surpreendente que poderia me ajudar a respeito do meu problema com os entulhos de destroços espaciais, e ao investigar usando sua visão de raio-x, ele acabou se deparando com algo interessante, uma base secreta na represa Over. Claro, há muitas bases secretas principalmente militares em diversos países, mas o que deixou El intrigado foi o que essa base secreta em específico continha um exoesqueleto metálico, além de um grande cubo cheio de símbolos não terrestres e que exalava uma frequência de onda energética bastante singular, totalmente diferente de qualquer outra assinatura energética. El então decidiu usar suas habilidades em computação juntamente da nanotecnologia de seu traje para se infiltrar no sistema e criar uma identidade falsa para poder estudar melhor o cubo. El decidiu usurpar momentaneamente o sobrenome de Seri para seu propósito, já que ela era uma cientista genial, então o serviria perfeitamente para essa missão de infiltração e pesquisa. POV. Base secreta do Setor 7, represa Over, entre Nevada e Arizona, Estados Unidos. 1 mês e 2 semanas depois. Minha estadia nessa instalação secreta foi surpreendentemente agradável. O Dr. Baker realmente é merecedor de ser o cientista-chefe. Ele é incrivelmente competente a respeito dos assuntos sobre o exoesqueleto metálico NBE-01 e sobre o cubo desconhecido, apesar que nem tudo era flores e rosas. O agente Simmons sempre tem mantido um olhar vigilante para cima de mim. Os sentidos de agente dele são incrivelmente apurados para um meio humano comum com certo conhecimento de luta corpo a corpo, combate militar e combate armado. Ele é incrivelmente devoto à proteção de sua nação, bem como demonstra uma grande preocupação a respeito dos extraterrestres. Ele claramente mantém sua desconfiança sobre mim apesar de não poder afirmar nada.
eu consegui ficar com uma bela imagem aos olhos do Dr. Baker devido meus estudos e análises e relatórios bem elaborados a respeito das células metálicas, nomeada oficialmente de células transformers, geradas pelo cubo, utilizando sua energia singular para converter a matéria tecnológica em células transformers capazes de se autorremodelar como bem quiser para aderir diferentes propriedades e tamanhos, sendo energizadas por essa energia singular que funciona como uma base de energia vital para os seres produzidos pelo cubo. O mais intrigante é que essa energia contrasta perfeitamente com a energia do núcleo desta Terra, apesar de a energia do núcleo desta Terra funcionar com propriedades opostas à do cubo, além de que o núcleo deste planeta está envolto em uma camada grossa de metal semelhante aos das células transformers. Além da descoberta sobre as células transformers, eu também contribuí na descoberta da capacidade das células transformers se converterem em uma espécie de líquido nanotecnológico semelhante ao do meu traje. O líquido era meio viscoso e poderia ser facilmente manipulado à vontade através de uma ligação por meio de um transmissor neural em forma de um fone de ouvido, e através dessa mesma nanotecnologia foi possível melhorar equipamentos como armas de plasma, trajes de redução de impacto e de fricção capazes de aguentar altas velocidades, além de melhorias físicas e botas antigravidade. Eu tinha que dizer que as possibilidades que as capacidades das células transformers proporcionavam eram esplêndidas, além de que as assinaturas de energia das células transformers coincidiam com as do NBE-01, o que me fez pensar em como a espécie do NBE-01, ou melhor Megatron, são realmente dignos de serem chamados de representantes das raças cibernéticas. Embora faça bastante tempo desde minha transgressão para o universo DC, eu ainda tinha inúmeras memórias de minha vida passada. Depois de descobrir sobre o exoesqueleto na base secreta, eu já sabia muito bem em que universo eu estava. Este era o universo de filmes live action de uma franquia bastante famosa chamada de Transformers. Para ser mais preciso, este é o universo de uma coleção de filmes conhecida como Bayverse. Sendo sincero, eu curtia bastante esta franquia, e curti bastante dos 3 primeiros filmes. Quanto ao quarto, era até que aceitável. Já o quinto acho melhor não comentar, embora a história em si de todos os filmes seja meio escrachada. Não se pode negar que os efeitos especiais eram incríveis, além das cenas de combate frenéticas. Mas de qualquer forma isso não importava. A questão é que este é um universo pertencente a uma franquia extensa que até mesmo possui seu próprio multiverso e até uma mitologia própria. Um universo realmente rico e cheio de surpresas. Quanto sobre a raça do Megatron, os cybertronianos serem dignos de serem chamados de representantes das formas de vida cibernéticas. Bom, embora um bom exemplo é o Brainiac, embora muitas das vezes Brainiac seja uma espécie de inteligência artificial avançada, ainda assim não poderia ser considerado um representante das raças cibernéticas. Afinal, Brainiac muitas vezes é retratado como uma mera máquina. Quanto a um representante de raça cibernética, seria um indivíduo, entidade ou organismo que simboliza, lidera ou age como embaixador para um grupo de seres ou raças cuja natureza combina elementos biológicos e tecnológicos. Essas raças podem ser fruto de avanços em cibernética, inteligência artificial ou engenharia genética, mesclando características humanas, alienígenas ou até completamente artificiais, e bons exemplos disso seria o próprio Cyborg na DC, o Cybermen de Dr. Vo, os mecamorfos galvânicos de Ben 10 e os próprios Cybertronianos de Transformers. Mais um mês se passou e os agentes continuavam a procurar pistas a respeito de um extraterrestre que surgiu há mais de 2 meses atrás. Eu continuei minhas pesquisas a respeito do cubo, ou melhor dizendo do Allspark, esse que é um artefato muito poderoso. Classificá-lo como um artefato divino não seria exagero. Em teoria, se bem utilizado, seria possível literalmente remodelar mundos inteiros, convertendo matéria orgânica em células transformers, sendo algo capaz de, no sentido literal, destruir o mundo e ao mesmo tempo construir um novo a partir das cinzas do mundo anterior.
Que sendo sincero é incrível, porém também é algo que já se deveria esperar. Nas HQs, por exemplo, os Transformers eram capazes de acessar o universo morto, The Universe. Ele é retratado como um lugar sombrio e desolado, completamente separado do fluxo de vida e energia que caracteriza o universo normal, considerado uma dimensão alternativa ou um subespaço do multiverso de Transformers, muitas vezes usado pelos personagens para viajar entre universos ou linhas do tempo. Também serve como uma prisão interdimensional para indivíduos muito perigosos, banidos para enlouquecerem nesse lugar completamente abandonado, como foi mostrado em Transformers War-Force Cybertron, quando Al Patreon baniu os Killings após o mesmo ter tentado usurpar a matriz da liderança. De forma bem resumida, embora ser capaz de terraformar um planeta inteiro seja algo incrível e ao mesmo tempo perigoso sem o devido cuidado, ainda assim isso é apenas um dos incríveis feitos deste universo que definitivamente não pode ser subestimado. Embora muitas vezes Transformers pode ser resumido em robôs alienígenas se degladiando, quando se para analisar seus feitos se mostra um universo muito poderoso e que daria trabalho para diversos outros versos muito poderosos. Enfim, enquanto eu continuava minhas pesquisas, descobri uma liga especial de fibra de carbono, semelhante a uma folha de papel, mas com uma resistência equivalente a aço, sendo quase impenetrável além de manter a flexibilidade e não pesar quase nada, assim não atrapalhando na agilidade de alguém. Além disso, usando as células Transformers, eu fui capaz de desenvolver um dado chip capaz de liberar leves descargas de eletricidade no sistema nervoso de um alvo, e se tratando de eletricidade se torna perfeito quando usado em um ser como exoesqueleto metálico como um Megatron. Tudo isso serviu para melhorar ainda mais meu prestígio aos olhos do Dr. Baker, apesar do agente Simmons aparentar ter ficado ainda mais desconfiado do que antes. Não que isso fizesse qualquer diferença para mim, afinal de contas o que eu realmente queria era descobrir os segredos do Allspark e como controlá-lo, mas infelizmente eu ainda não descobri nada sobre isso. No momento também estou estudando os símbolos cybertronianos. Certamente o Allspark, sendo a literal fonte de toda a vida cybertroniana, deve ter um sistema criptografado de alto nível. Sua programação certamente estará em linguagem cybertroniana, então ter conhecimento a respeito da linguagem e significado dos símbolos cybertronianos. Admito que a ideia de libertar o Megatron de seu estado em êxtase e usar minhas habilidades psionicas para forçá-lo a me ensinar sobre a linguagem cybertroniana e como controlar o Allspark já passou pela minha cabeça, mas os milênios que eu passei na prisão mental me tornaram muito mais paciente e eu sabia que era apenas uma questão de tempo para o início da história desse universo começar, então não custaria nada ser um pouco mais paciente. Mais 2 semanas se passaram e os analistas que cuidam dos satélites de propriedade do Setor 7 interceptaram uma frequência de áudio aparentemente de um jovem adolescente entre seus 17 ou 18 anos de idade, falando que seu carro se levantou e que ele estava vivo. Logo ao interceptarem esta chamada, o agente Simmons foi notificado e ele, sem perder tempo, organizou sua equipe tântica e foi investigar a respeito desse adolescente. O mais engraçado é que no dia seguinte os mesmos analistas acabaram por detectarem 4 leituras estranhas se aproximando rapidamente na atmosfera terrestre. Quando vi isso, admito que de certa forma fiquei intrigado com o que ia acontecer e também o como minha presença iria acabar alterando o enredo deste universo. Não que eu me importe com isso, afinal a partir do momento em que eu viajei para este universo, assim como no universo dos Kaijus do Pacífico, minha presença mudou todo o enredo original, bem como quando uma gota de água cai no oceano parado só que ao invés de causar uma ondulação, minha presença causa uma tempestade intensa. Isso pode parecer prepotente, mas é um fato verdadeiro. Eu sou basicamente um indivíduo parasita que não pertence a este universo e como tal alterei o enredo só por existir, e ainda mais com minhas ações e contribuições no Setor 7. Então eu realmente não posso deixar de ficar curioso a respeito da forma em que este universo vai tentar lidar com este invasor que fez mudanças e o que bem quis com seu grandioso enredo.
Quanto a mim, obviamente eu permaneci com meus estudos a respeito da linguagem cibertroniana. O mais impactante foi descobrir que a linguagem cibertroniana é bastante diversificada. No caso da fala, os cibertronianos podem se comunicar facilmente através de silkscripts, que podem ser entendidos por qualquer cibertronianos, assim como os códigos de 0 e 1 em um computador. Mas na questão de escrita e símbolos que o assunto fica mais interessante, começando pela diferença entre os símbolos usados pelas facções Autobots e Decepticons para se referir às letras do alfabeto, que contém diferentes símbolos para a mesma letra dependendo da facção. Essa pode ser descrita como um alfabeto moderno de Cybertron. Também contém uma versão mais rudimentar deste alfabeto que pode ser descrito como o pré-moderno. Além disso, também há a linguagem dos símbolos ancestrais, gravados na superfície do Allspark. Essa é a antiga linguagem dos Primes, os primeiros habitantes de Cybertron, criados pelo próprio Primus, o deus da vida e da ordem, e sendo basicamente um ser onipresente em todo o multiverso de Transformers. Essa antiga linguagem dos Primes até que se assemelha bastante aos kanjis japoneses, embora ainda contenham muitos traços singulares e únicos. Até o momento eu consegui descobrir esses determinados padrões de escritas para diferenciar entre os diferentes alfabetos cibertronianos, mas ainda não descobri completamente o significado de todos os símbolos cibertronianos. Mas agora, com a chegada dos Autobots e consequentemente dos Decepticons, era uma questão de tempo para eu poder usar um deles para compreender estes símbolos. Ao mesmo tempo em que estudava, eu também já planejava possíveis implementos onde eu poderia utilizar o poder das células Transformers, até porque com as capacidades de duplicação e transformação das células Transformers as possibilidades aplicáveis são inúmeras, ainda mais se for possível unir as capacidades das células Transformers com outros metais de outros universos, como os próprios metais kryptonianos, se tornariam uma grande vantagem para mim. Afinal, se eu pretendo construir um novo império de Krypton, que melhor do que ter uma forte armada de gigantes robôs à minha disposição. POV. Terceira pessoa. A estrada rodoviária a caminho do QG secreto do Setor 7, cerca de 9 horas de distância. Durante a escolta do jovem adolescente Samuel James Witwick e sua parceira Micaela Banes, acabaram sendo interceptados e encurralados pela equipe Autobot que os resgatou das mãos do agente Simmons. Ele os estava escoltando por ter detectado grandes assinaturas de Energon em Sam e Micaela, implicando que eles tiveram contato direto com formas de vida cibertroniana, ou como ainda são conhecidas pelo agente Simmons Bs, o agente Simmons e sua equipe, mas acabaram caindo em uma situação bem lamentável. Mas um dos membros da equipe do agente Simmons conseguiu contactar reforços para os resgatar e interceptar a equipe Autobot. Rapidamente após resgatarem o agente Simmons, eles conseguiram rastrear as assinaturas de Energon, encontrando um caminhão Peterbilt 379 de 1992 vermelho com pintura de labaredas azuis, um Chevrolet Camaro amarelo com listras pretas, um Pontiac Solstice prata, um Hummer H2 amarelo esverdeado com listras vermelhas e uma picape GMC Top Kick preto. A equipe do agente Simmons consegue interceptá-los disparando bombas de fumaça e tentando recapturar Sam e Micaela, e se possível capturar um dos Bs, ou talvez até mesmo capturar todos eles. Sem perder tempo, a equipe do agente Simmons dispara os dados chips na equipe Autobot através dos helicópteros. Além disso, usaram as armas de disparo de plasma. Isso, sem sombra de dúvidas, impressionou os Autobots. Afinal, este é um tipo de tecnologia que está acima do nível atual da Terra, sem falar que é de origem cibertroniana. Então, além de impressionar, certamente isso irá despertar a curiosidade dos Autobots. Os agentes foram capazes de danificar a lataria do Pontiac Solstice prata. Ainda assim, ele conseguiu fugir junto de outros 3, mas conseguiram com sucesso capturar o Chevrolet Camaro amarelo, que ficou para tentar resgatar os 2 adolescentes, que acabaram se separando após sua tentativa de fuga. O grande robô amarelo agora está mantido incapacitado, com braços e pernas amarradas em correntes grossas e com gás nitrogênico e reagente para limitar ainda mais seus movimentos. Liderados pelo agente Simmons, eles escoltam os 2 adolescentes e o NB a caminho da base do Setor 7. Ao mesmo tempo, o secretário de Defesa John Keller também foi convocado por Tom Banachek, diretor do Setor 7, para entender melhor a situação a respeito do ciberataque que dá
danificou e desabilitou as comunicações governamentais e o ataque de um exoesqueleto robótico a uma base de operações avançada da Sucent no Catar. No dia seguinte eles chegam na represa Over, sendo recebidos pelo agente Simmons bem na entrada da base do setor 7, logo ao adentrar eles veem o imponente NBE-01 e são recebidos pelo Dr. Baker que junto do agente Simmons e o diretor Tom Banachek começam a explicar sobre a fundação do setor 7 em 1927 a mando do presidente Herbert Hoover. Sr. Baker explica que acreditasse que o NBE acabou quando ele entrou no campo gravitacional do planeta. Isso danificou a telemetria dele e ele acabou se chocando contra o gelo no polar ártico há provavelmente milhares de anos, onde ficou alterado até ser encontrado por Archibald Wittwicki e posteriormente trazido para a base do setor 7 em 1934, onde está mantido desde então. Após ouvir essa breve explicação, o secretário Keller demonstra uma leve irritação sobre o assunto, perguntando disso ter sido mantido em segredo até o atual momento, sendo respondido pelo Tom Banachek que diz que até então ele não era uma ameaça, só para o secretário Keller responder que agora sim a existência do NBE identificado pelo jovem Sam Witwicky como Megatron era uma ameaça. Quando questionado sobre o motivo destes extraterrestres virem para a Terra, o adolescente Sam Witwicky entra no assunto informando-os a respeito do Allspark, explicando que era uma espécie de cubo que o Megatron, como um tipo de mensageiro da morte, que usar seu poder para transformar a tecnologia humana para dominar a Terra e posteriormente o universo. Tal informação deixa a todos chocados. O agente Simmons pergunta ao garoto se ele tinha certeza disso e após o Sam confirma ele se toca dos rostos chocados do agente Simmons e do diretor Banachek e os questiona o fato deles saberem onde está o cubo. O diretor Banachek pede-lhes que o acompanhe para ver a joia rara do setor 7. Ao chegarem em uma sala fechada pela tela de vidro podia-se ver um cubo gigante cheio de plataformas ao seu redor com cientistas os estudando e grandes tubos de fio interligados ao cubo. O diretor Banachek explica que o teste de carbono contexto que o cubo está ali desde o ano 10.000 a.C. foi encontrado pelos primeiros 7 em 1913. Sabiam que era de origem extraterrestre pelo fato de que os símbolos hieróglifos na superfície condiziam com os do NBE-01, que o presidente Hoover construiu a represa Hoover em volta dele para evitar que sua assinatura energética de alta densidade fosse detectado por qualquer humano na Terra ou qualquer forma de vida alienígena. Ao mesmo tempo, um cabeça de um Minicon Decepticon Frenzy estava agora logo abaixo do Allspark e usou sua energia para reconstruir o resto do seu corpo. Frenzy logo envia uma chamada para os Decepticons, informando que o Allspark foi localizado e enviando as coordenadas do local. Enquanto isso, o analista sênior do secretário Keller pergunta sobre que tipo de energia era essa que o Allspark transmitia, sendo recebida com boa pergunta do diretor Banachek. Ele os leva até uma sala fechada com marcas de arranhão nas paredes de metal. O agente Simmons usa o celular pré-pago de um dos convidados, o colocando dentro de uma caixa de vidro. Ele explica que conseguiram extrair a radiação única do Allspark e concentrá-la na caixa. Após um breve show de luzes, o celular se transforma em um mini robozinho, impressionando a todos na sala. Mas logo que o robozinho começa a disparar contra o vidro, o agente Simmons dispara outra vez, matando o robozinho com a mesma energia que lhe concebeu vida. Tal show, sem sombra de dúvidas, deixou a todos impressionados. Logo a analista vê alguns papéis na mesa com os hieróglifos do Allspark e ela pergunta sobre isso. O Dr. Baker responde que esse era o trabalho do brilhante Dr. Williams, que estava estudando-os acreditando que eram como as letras de alfabeto e que saber seu significado seria muito benéfico para entender melhor a natureza do Allspark. O Dr. Baker também explica que foi o Dr. Williams que criou as armas de palmas e os dados chips para capturar o Chevrolet Camaro amarelo de Sam. De repente uma queda em energia ocorreu, junto de um leve tremor e sons de explosão, indicando que os Decepticons sabiam do Allspark. O diretor Banachek pega um telefone para se informar, descobrindo que os geradores do andar do confinamento do Megatron estavam sem energia. Diretor Banachek resolveu levá-los para uma câmara de armas a pedido do Major William Lennox.
O Major-Coronel William Field Bill Lennox é um membro dos Rangers do Exército dos Estados Unidos, um oficial jovem, mas capaz que tem a amizade e a confiança dos homens sob seu comando, um oficial dedicado ao seu dever e um pai de família muito amoroso e carinhoso tanto com sua esposa Sarah quanto sua filhinha recém-nascida. Ele estava junto de seus homens quando um misterioso helicóptero MH-53 Pavlov pousou na base e então os atacou, se revelando como o Decepticon Blackcoat. A unidade escapou, enquanto Blackcoat devastava toda a base Socent, passando pelo deserto para entregar a informação ao Pentágono até que foram interceptados e atacados por outro Decepticon, Scorponok, que acabou matando o Top Kick Donnelly, membro de sua equipe, já tendo certo histórico com os extraterrestres não biológicos e seu currículo de soldado exemplar. Ele foi convocado aqui para o Setor 7. Enquanto isso, Frenzy estava na sala dos computadores sabotando as câmaras de criogênese do Megatron e de brinde também estava sabotando as telecomunicações para impedir que chamassem reforços. Tudo isso enquanto falava, Megatron, o Lord Megatron foi localizado. Quanto ao grupo do agente Simmons e do Major Lennox, após uma breve confusão, resolveram ir até o robô Camaro de Sam para solicitar ajuda a respeito do Allspark. O diretor Banachek ordenou a evacuação do setor 7 enquanto o Dr. Baker solicitou ao agente Simmons que encontrasse o Dr. Williams, que estava agora em um observatório, observando toda a cena do alto. O Dr. Baker testemunhou toda a genialidade do Dr. Williams. Ele viu o Dr. Williams realizar avanços científicos muito além de tudo que eles fizeram até o momento nos últimos 100 anos. O Dr. Baker tinha certeza que o Dr. Williams poderia realizar ainda mais feitos grandiosos como estes e ele não estava disposto a permitir que uma mente genial assim pudesse acabar perecendo hoje, quando podia conquistar o sol amanhã. Por isso pediu ao agente Simmons que o encontrasse e o escoltasse em segurança. Logo o agente Simmons encontrou o Dr. Williams pensativo, olhando para o Allspark e os demais lá embaixo. Quando ele ia falar algo, Dr. Williams o interrompe, falando em um tom frio e indiferente. Eu sei o motivo pelo qual está aqui, agente Simmons, mas eu não tenho nenhuma intenção de perder o show que está prestes a se formar. Você pode até tentar usar força para me tirar daqui, mas eu garanto que você não vai conseguir. Pretendo ficar aqui e ver como ele vai controlar aquele cubo colossal. Isso deixou o agente Simmons ainda mais desconfiado. O agente Simmons, como uma arma em suas mãos, também olhou para a cena lá embaixo, mas mantendo certa distância do Dr. Williams por precaução. Ele usou um walkie-talkie para informar o Dr. Baker que ele estava junto do Dr. Williams em um local seguro, observando de longe. O agente Simmons olhou brevemente para o Dr. Williams, que olhava para o cubo abaixo e com uma voz cautelosa pergunta: Dr. Williams, você entende bem a natureza do cubo? Eu respondi indiferente. Eu não diria que entendo bem a sua natureza, mas certamente consigo entender melhor do que vocês, que só conseguem extrair os resquícios da energia na sua superfície, como exemplo os leves efeitos de dobra espacial causados ao redor. Quando ele é ativado, o que poderia implicar na capacidade do cubo poder realizar viagens rápidas através dessas dobras espaciais, ou o imenso complexo de código-fonte do cubo de inúmeros terabits de processamento de linguagem desconhecida que em tese permitem a transmutação de matéria, ou até criação de matéria, ou até mesmo gerar alteração na cadeia espiral da genética humana. Isso deixou o agente Simmons ainda mais complexo e pensativo sobre o assunto. Ele não podia negar a grande genialidade do homem à sua frente, que basicamente deu saltos a respeito do que até então se conhecia sobre o cubo. O agente Simmons entendeu que basicamente o que o Dr. Williams falou e que o cubo poderia trazer coisas com a dobra espacial e a manipulação de matéria, que até então era considerado apenas como hipótese e ficção para a realidade, o que causariam em um enorme salto evolutivo na tecnologia humana, o que deixou o agente Simmons embasbacado. Embora ainda mantivesse sua vigilância, claro, ele não mentiu. Seu entendimento sobre o Allspark chegou em níveis muito mais complexos do que qualquer outro cientista do setor 7, enquanto eles apenas conseguiam ver a superfície. Ele olhava mais para a curvatura dobradiça em seu interior. Era notável o conjunto complexo de códigos cibertronianos usado em seu interior, usando todos os símbolos cibertrônicos
cibertronianos para criar essa rede de comandos energética, um conjunto de informações abrangentes e imenso a respeito da raça dos cibertronianos. El conseguia entender que a superfície era apenas uma casca e que o Allspark em si era a pura energia energon gerada basicamente de maneira ilimitada através do espaço-tempo interno do cubo, e assim como energia de acordo com a física convencional não pode ser destruída, apenas passada para outro recipiente. Enquanto isso, lá embaixo estava o Camaro amarelo, agora chamado Bumblebee. Suas portas atrás dele se estendiam como asas, as rodas bem destacadas tanto no ombro quanto na coxa. As partes amarelas da armadura contrastavam bem com as peças mecânicas, com cada parte sendo bastante identificável, revelando uma beleza mecânica esbanjadora. Junto a ele havia alguns homens armados e 2 adolescentes, além do diretor Banachek e o Dr. Becker. Bumblebee fica logo abaixo do cubo, levantando sua cabeça amarela para admirar o artefato. Logo ele entende seus braços e os coloca no cubo. Ao fazer isso, uma grande onda de energia azul é vista nas fissuras da superfície do cubo, juntamente a alguns raios azuis. Tal cena deixou El muito atônito. Usando sua visão telescópica e visão microscópica, El pode identificar com clareza as ações de Bumblebee, que manipulou as dobras da curvatura espacial interna do Allspark. Ao perceber isso, El fala em seu tom frio, mas levemente entusiasmado com sua descoberta: "Uou, bem, isso foi bem esclarecedor. Vê-lo manipular as dobras da curvatura espacial interna do cubo implica que essas dobras da curvatura espacial interna são controladas por influência externa, o que implica que eu também posso fazer isso para controlar o Allspark." Tais palavras deixaram o agente Simmons chocado e abalado. Embora ele não compreendesse tudo, ele compreendeu que Dr. Williams entendeu que o cubo Allspark, através da transcrição do código-fonte, poderia ser controlado, revelando saber mais do que parecia. O agente Simmons sempre desconfiou do Dr. Williams desde sua chegada. Tal desconfiança aumentou ao ver as formas inusitadas em que o Dr. Williams era capaz de aplicar a tecnologia alienígena do NBE, além do seu interesse anormal a respeito do cubo, bem como com os hieróglifos do cubo e do NBE-01. Tudo isso só gerou mais desconfiança no agente Simmons, que conseguia sentir como um formigamento de que o Dr. Williams estava escondendo algo, e agora esse algo finalmente foi revelado. A verdadeira ambição do Dr. Williams foi finalmente revelada. A ambição de controlar o cubo, que era basicamente uma força divina capaz de gerar toda uma nova raça mecanizada através do Allspark. Com tal informação, o agente Simmons só conseguiu chegar na conclusão de que o Dr. Williams queria controlar o poder do cubo para estabelecer seu próprio império de seres mecanizados e, como consequência, dominar a Terra. Sem um pingo de excitação, o agente Simmons apontou sua arma para El e falou em tom sério: "Eu sempre soube que o senhor escondia algo, Dr. Williams. Se é que esse é mesmo o seu nome, finalmente suas verdadeiras intenções estão se revelando. Você pode ter conseguido enganar o Dr. Becker, mas não a mim. Eu não sei o que você planejava fazer com o poder daquele cubo, mas pelo bem da minha amada pátria, pelo bem dos Estados Unidos da América, eu, agente Seymour Simmons do setor 7, irei te parar aqui e agora. Então peço que se renda pacificamente." Ao ouvir essas palavras, El franziu um pouco a testa. A determinação do agente Simmons era algo realmente admirável, e em seus olhos estava uma forte chama de determinação de um homem disposto a morrer pelo seu país. Mas embora isso fosse algo que El também admirasse, ele não podia deixar de pensar também no quanto era difícil lidar com as pessoas do governo deste país. Mas deixando o agente Simmons de lado, as veias ao redor dos olhos se incharam com os nanorobos entrando em suas órbitas oculares e ampliando sua visão, recebendo uma série de informações adicionais sobre o espectro visível, espectro infravermelho, espectro eletromagnético, energia sintética, bandas de radiação, distorção gravitacional, mudança de forma, dobras espaciais, código-fonte e muito mais sobre o Allspark.
Bumblebee começa a comandar vários códigos-fonte para lhe enviar um comando. À medida que os códigos se alinhavam, dando início a um processo de reajamento de partículas e moléculas por meio da curvatura espacial, era quase como se estivesse organizando uma estante, colocando um livro após o outro, mas mais que isso, estava forçando o entrelaçamento e sobreposição de um livro sobre o outro, colocando todos em um mesmo local infinito. Era como se, independente de procura na esquerda, na direita, em cima, embaixo ou por detrás, você acabaria achando seu livro. Até a própria estante era seu livro. Na visão de El, era como se um novo reino, cheio de novos mentos, se desdobrasse de dentro do cubo, e tudo aquilo estava sendo computador pelo seu cérebro. Logo o cubo gigante se desfraturou em pequenos blocos na superfície que foram se contraindo suavemente, como água corrente, mas ao mesmo tempo criando linhas graciosas que não perdiam a beleza e grandeza do cosmo. Logo, em cerca de uns 10 segundos, o cubo de uns mais 100 metros de altura se reduziu de tamanho para um cubo simétrico, medindo uns 35 centímetros, cabendo na palma da mão de Bumblebee. Sua superfície cheia de hieróglifos cibertronianos, dando um ar de antiguidade e ancestralidade. Precisar pessoalmente essa cena foi algo muito caloroso no coração de El. Um grande espaço de administração pelo fascínio do cosmos e sua complexidade e mistérios foi amplificado ainda mais na visão de El. Mas não querendo perder mais tempo, El se teleportou para fora da sala, deixando o agente Simmons ainda mais chocado, vendo a figura que estava à sua frente, agora flutuando do lado de fora. Neste mesmo momento, alguns agentes estão usando de nitrogênio líquido para impedir que a temperatura do Megatron volta a subir e, como consequência, ele volte a se reativar. Quanto ao El, ele flutuou direto até o Bumblebee e os demais, saudando o Dr. Baker, que logo junto dos demais notaram sua presença, o que deixou a todos chocados, principalmente o diretor Banachek e o Dr. Baker, este último que estava pensando até que El havia desenvolvido algum tipo de projetor de antigravidade para flutuar assim no ar, até que as roupas de El começam a queimar e se desintegrar, revelando o traje negro com o S dentro de um diamante no peito. El pegou sua armação com os dedos indicador, médio e polegar da mão direita e jogou de lado, deixando cair e se despedaçar no chão, revelando suas belas e perfeitamente esculpidas feições faciais, sem falar de sua estrutura corporal, similar à de um antigo deus grego. Tal cena surpreendeu a todos. O agente Simmons e o Dr. Baker foram os que ficaram mais surpreendidos, se lembrando do relatório que receberam de um analista cerca de 2 meses atrás a respeito de um ser com S no peito e com uma velocidade surpreendente que nem mesmo as câmeras via satélite foram capazes de registrar. Quanto a Tom Banachek, ficou admirado pensando que o Dr. Williams, que todos aclamação como o próximo Einstein, aquele que iria liderar o caminho da ciência pela próxima década, havia desenvolvido algum tipo de metal antigravidade. Afinal, não era comum humanos serem capazes de flutuar assim. El não se importou com a confusão dos demais e estendeu seu braço esquerdo e, sem perder tempo, ele expandiu seu campo biomagnético para englobar o Allspark na mão de Bumblebee, o fazendo tremer levemente, e usando seu campo biomagnético junto de sua telecinese, ele puxou o Allspark, que com suas pontas afiadas deixaram marcas na fuselagem de Bumblebee, juntamente a um estalo sônico. Quando o Allspark veio flutuando até sua mão, o estalo deixou todos desnorteados por um momento, que logo em seguida ficaram todos chocados com tal feito que os deixou estupefatos. Enquanto isso, Frenzy estava agora em meio a um tiroteio contra alguns militares do Setor 7. Frenzy estava tentando chegar até o Megatron para sabotar os agentes, usando nitrogênio líquido para poder despertar o Megatron. Abusando de sua extrema agilidade, devido seus componentes semelhantes a galhos de metal, Frenzy conseguia desviar-se facilmente das balas e ao mesmo tempo disparar lâminas afiadas. Os agentes do Setor 7 tentam encurralar, mas Frenzy entra pelo tubo, fazendo atirar nas tubulações, esperando acertá-lo, mas para o azar dos agentes, Frenzy sai de outra extremidade, com seus 4 olhos azuis atentos, disparando suas lâminas e matando vários agentes do Setor 7, e logo em seguida correndo para outra tubulação que ia direto à sala de confinamento do Megatron. Vendo que lá estava cheio de pessoas armadas e cientistas, Frenzy opta por seguir sorrateiro na forma de uma caixa de som, passando pelos cantos, tentando
tentando não chamar a atenção até se desdobrar de uma massa uniforme debaixo de um veículo de engenharia de guindaste. Debaixo da sombra da roda do veículo ele estende um pouco sua cabeça à esguia, vendo o imponente Megatron inerte, devido ao processo de refrigeração. A resposta humana foi muito astuta, conseguindo manter Megatron preso mesmo depois de Frenzy sabotar os sistemas de refrigeramento, além dos bombardeios na superfície feitos por Starscream e Blackcoat que danificaram os geradores de energia do setor 7, incluindo o sistema reserva. Os humanos continuavam persistindo, arrastando e transferindo manualmente os conduítes do sistema de nitrogênio líquido para manter Megatron inerte. Frenzy fala com sua voz cybertroniana que mais parece um zumbido. Pobres humanos tolos e patéticos, vocês estão enfrentando ninguém mais ninguém menos do que Frenzy dos Decepticons. Acham que pode me impedir de libertar Lord Megatron? Criaturas patéticas e ingênuas. Frenzy gargalhou um pouco em seu tom mecânico, se aproveitando da distração dos humanos. Ele entrou em um dos carros de carga, ele então modelou suas células de silício em seus dedos da mão direita até ficarem na forma de bisturis, e com muita agilidade e rapidez ele corta os conduítes de nitrogênio líquido, causando uma grande confusão. Nitrogênio líquido foi pulverizado em uma temperatura de menos 196,56 graus OK. Congelou de forma instantânea a mão direita de Frenzy OK. Matou as células Transformers à base de silício de sua mão. Ele correu rapidamente para escapar da confusão, perdendo sua mão que se quebrou no processo sem nem ao menos ele perceber. Embora os cybertronianos sejam feitos dessas células Transformers à base de silício graças aos seus Sparks e sensores avançados, eles ainda podiam ter olfato, tato, visão, audição até paladar. Isso inclui também a dor. Não só transmitir sinais de dor da superfície do corpo, mas também experimentar respostas imunológicas graças aos Sparks dentro deles. Naquele momento Frenzy finalmente sentiu a falta de resposta de sua mão congelada ao ponto de se despedaçar, deixando rastros de metal de sua filha desesperada. Logo o alarme soou por todo o hangar do NBE-01 informando o vazamento no conduíte 3. O nitrogênio líquido que vazou logo começou a congelar e danificar os outros conduítes, causando um mau funcionamento do sistema de refrigeração. Quando os humanos correram para resolver esse problema, Frenzy transformou sua mão esquerda em uma faca afiada e cravando no coração de um humano que controlava os conduítes de transferência, e já partindo para outro, sabotando mais conduítes, fazendo os sistemas começarem a falhar. Logo um dos guardas avista o causador disso e alerta mais alguns guardas, que logo começam a disparar com seus rifles M4 abrindo fogo contra Frenzy. Um dos guardas, cheio de raiva, grita: "Matem esse merdinha!" Aumentando os disparos. Tudo isso apenas fez Frenzy rir loucamente enquanto desviava das balas, olhando para Megatron e a fina camada de gelo se despedaçando. Frenzy apoiou bem suas pernas e transformou sua mão em uma arma, disparando nos Sparks de Megatron, acelerando o processo de reativação. Logo 2 pontos de luz surgiram em sua cabeça. Esses pontos ficaram ainda mais intensos em um tom de vermelho, enquanto sons de rachadura podiam ser ouvidos. Um dos guardas falou em choque: "Puta merda!" Megatron começou a sacudir a cabeça, fazendo toda aquela fina camada de gelo se desprender de seu corpo, dando um passo à frente, esmagando o veículo de carga, o fazendo explodir, agarrando um guindaste com sua mão esquerda e o entortando, transformando sua mão direita em uma clava de espinhos em uma corrente de aço semelhante a uma bola de demolição, e com seus olhos vermelhos ardentes e intensos, um leve rugido como o de um leão ecoou de sua boca cheia de dentes afiados, enquanto ele usava sua clava para destruir todos o local e as estruturas de metal que antes o estava prendendo, rasgando os cabos de engenharia, os fios de corrente elétrica e até pisoteando alguns humanos ali como se fossem insetos. Ele falou com sua voz imponente, intimidante, com raiva, e quando o medo no coração dos que estavam ali presentes: "Eu sou Megatron." Bom, esse foi o vídeo, espero que tenha gostado. Até o próximo vídeo, fiquem com Yahvé, Deus. Steps creeping, phantom in the dark, blade sharper than secrets, leave a deadly mark. Phaeton in the chaos, language of the pain, torture symphony, storms inside my